Não quero ser domado, quero me abandonar aos seus pés, que eu seja livre, ouça minha voz, quero viver pra ti, quero viver pra ti, como água, como águas, teu Espírito me chama. Como águas profundas, e eu vou, e eu estou correndo, eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos seus pés. Eu estou, levante as suas mãos e adore a Deus. Eu estou correndo, louve ao Senhor. Eu estou buscando um lugar aos seus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos seus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos seus pés. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos seus pés. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos seus pés. Essa manhã nós queremos desejar feliz Dia das Mães para todas as mães. E uma mãe vai pregar hoje. A Márcia vai pregar hoje, né? Glória a Deus. Aleluia! Bom dia, igreja. Como vocês estão? Hoje eu quero... que bom, tem alguém bem. Ai, ai. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o nosso pastor quase toda semana ele ministra a gente, e além de ele ministrar, ele sempre manda um e-mail com uma palavra. Ele tem pessoas cadastradas que ele escreve, né, sobre um texto bíblico, e aí ele envia para a gente. E eu estava lendo um hoje, essa semana, que não era dessa semana, né, era um antigo já que ele tinha me mandado. E eu gostei muito, e eu falei assim, eu posso falar sobre isso na igreja? Ele falou, pode falar. O que eu escrever, o que eu falar para vocês, se vocês quiserem compartilhar, pode falar. Então, eu quero compartilhar com vocês essa palavra, que está no livro de Deuteronômio,
capítulo 28, que fala sobre as bênçãos e as maldições. Vamos discutir um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou começar pelas bênçãos, que é melhor, né? Deuteronômio capítulo 28. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos, que eu estou lhes dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas essas bênçãos. Abençoará na cidade e no campo. Deus abençoará dando muitos filhos, boas colheitas, muitas crias de gados de ovelha. Deus os abençoará com boa colheita de trigo e de cevada e com muita comida. Deus o abençoará em tudo o que fizerem. Eu vou ler até aqui, que depois a gente ainda vai voltar nessa parte. Mas o que eu mais gostei dessa palavra é que às vezes a gente ouve, né? Nossa, tal pessoa é tão abençoado, fulano é tão abençoado. Tem alguns que falam assim: nossa, que pessoa iluminada, né? Olha, tudo que ela faz dá certo. E aí eu me pergunto, será que é sorte? Será que essa pessoa é iluminada mesmo? E será que outro é azarado e que nada dá certo, nada prospera, tudo que ele começa a dar errado? E essa palavra de bênção e maldição foi a instrução que Deus passou para Moisés quando o povo estava pertinho de alcançar a terra prometida. E eles estavam próximos de entrar. E Deus falou assim: olha, eu vou chamar vocês, e Moisés vai ler para vocês as leis. E em 2 montes diferentes Deus apareceu e falou através de Moisés. Em um dos montes Deus falou através de trovões, de relâmpago, e o povo ficou temeroso, assustado, de longe ouvindo. Mas era algo que eles precisavam ouvir e aprender antes deles entrarem à terra prometida, que eles haviam caminhado tanto. Por muitas vezes eles quiseram desistir, voltar para o Egito, desistir. Muitas vezes eles foram ingratos. Moisés intercedia por eles se arrependiam, e Deus estava lá de novo conduzindo eles para aquele lugar tão esperado, que seria um lugar que eles, não sofreriam mais ataques, que eles não sofreriam mais violência, que eles teriam as suas necessidades supridas em abundância. E Deus falou: agora eu vou explicar para vocês o que vocês precisam fazer para vocês entrarem nessa terra e para que vocês consigam desfrutar de tudo que existe lá. Porque Canaã, eles diziam que era a terra que manava leite e mel, né? Esse mel era o mel das tâmaras, né? Existiam muitas tâmaras e até hoje eles usam tâmaras, às vezes até no lugar do açúcar. Ela é muito doce para adoçar as coisas. Então ali eles teriam o suficiente, teriam leite, teriam gado, teriam tudo o que eles precisassem. Mas como desfrutar disso? Porque às vezes a gente está num ambiente que tem tudo isso. Nós vivemos em um mundo que Deus deixou tudo isso disponível para a gente, mas nem todos conseguem ter acesso a tudo isso que Deus deixou liberado para a gente. Então, o que acontece? Será que é sorte? Será que realmente alguém é tão iluminado? Ele nasceu, um anjo ficou em cima dele lá e ficou tão iluminado que Jesus só olha para ele, Deus só se lembra dele. E o que me tocou bastante foi quando eu li que a palavra bênção, a bênção e a maldição eu posso escolher. Assim como o amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, é uma escolha. A bênção também. Eu decido se eu vou escolher a bênção e eu decido se eu vou escolher a maldição. Então, a palavra bênção, ela significa a concessão de algo. Quando alguém me dá algo, quando alguém me permite algo, quando alguém me libera, me abençoa para fazer algo. E isso também no nível espiritual. E a palavra maldição significa uma quebra de aliança, uma quebra de lei. E o que acontece quando nós quebramos uma lei? No mundo físico, o que acontece quando uma lei é quebrada no reino físico? Existe uma punição, existe uma pena a ser cumprida, você tem que ficar recluso em uma cadeia. E no mundo espiritual, quando uma lei é quebrada, você também acaba ficando preso. E por isso, muitas vezes, a nossa vida não flui, a gente não consegue, como foi dito aqui, vive uma vida de ciclos, vai e volta, porque nós quebramos uma lei.
e a gente fica preso naquele lugar. A vida ao nosso redor segue, outros continuam, mas a gente fica naquele vai e volta, porque a quebra de uma lei, a quebra de uma aliança, ela nos coloca num lugar de prisão no mundo espiritual. Então, quando Deus pediu para Moisés liberar as palavras e liberar as ordenâncias, ele mandou que fosse dito isso. Depois que eles tivessem atravessado o Rio Jordão, ele falou assim: vocês serão abençoados no Monte Gerizim. E esse monte significa lugar verde, lugar próspero, lugar com vida. Existe um significado. E o mais interessante é que as bênçãos seriam ditas nesse monte. E as maldições seriam ditas no Monte Ebal. No versículo 12 do capítulo 27, fala sobre os dois montes onde seriam lidas as leis e seriam liberadas as bênçãos sobre o povo. E o Monte Ebal significa lugar vazio, lugar sem vida. A tradução original diz um lugar careca, que não cresce nada, lugar sem vida, vazio. E ali no Monte Gerizim foi liberado as bênçãos sobre o povo e falado o que aconteceria se eles vivessem uma vida de acordo com o que Deus tinha para ele. E de onde o povo de Israel estava, eles conseguiam todo dia ter essa visão das duas montanhas, do Monte Gerizim e do Monte Ebal. Então, eu entendo que todos os dias a gente pode olhar para essas duas montanhas e pensar o que eu vou escolher hoje. E agora eu vou ler com vocês as bênçãos que Moisés disse ao povo, que o Senhor disse que estaria sobre a vida daqueles que obedecessem. A primeira delas é: Deus abençoará vocês na cidade e no campo. Deus abençoará vocês dando muitos filhos e filhas, boas colheitas, crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês, e eles atacarão junto, em ordem, mas fugirão para todos os lados. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que fizerem, e dará tanto trigo, que os seus depósitos ficarão cheios, e os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Se vocês obedecerem às leis do Senhor nosso Deus e cumprirem as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, o seu povo escolhido, como prometeu a juramento a vocês. Então, as bênçãos, elas vão fluir sobre as nossas vidas a partir pelo Espírito de Deus. Quando nós caminhamos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, o interessante é que aqui, quando a gente conta o número dessas bênçãos que foram ditas, que começa no versículo 2, são 9 bênçãos. E se nós vermos lá no livro de Gálatas, e no capítulo 5, eu vou ler com vocês aqui. Aqui nós temos o que o fruto do Espírito produz. São 9 coisas que o fruto do Espírito produz. E são a mesma quantidade para as 9 bênçãos que foram ditas no capítulo 28 de Deuteronômio. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Quando nós vivemos uma vida guiada pelo Espírito de Deus, quando nós deixamos fluir, essas bênçãos nos alcançarão. Porque da mesma maneira que as bênçãos, elas fluem pelo Espírito, as maldições, elas fluem pelo fruto da carne. Então, quando eu deixo a minha carne dominar, quando a minha carne domina, ela vai me conduzir às maldições, porque o fruto da carne, vou ler aqui também para vocês, também em Gálatas. Gálatas 5,16. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana, que é humana, quer
é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês já não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês estão debaixo da lei. E as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, e elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, ao ciúme, ao acesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, se nós deixamos a nossa vida ser conduzida pelo fruto da carne, ela vai nos conduzir a isso que está em Deuteronômio 27. Ela vai nos levar a uma vida de maldição, porque quando a gente deixa a raiva dominar, a inveja dominar, a falta de perdão, o ciúme, a avareza, tudo isso vai fazer com que a gente viva uma vida infértil, uma vida improdutiva, e vai nos aprisionar. Nós estamos quebrando uma lei. Quando nós vivemos pela carne, quando nós deixamos ela frutificar na nossa vida, nós quebramos uma lei. E isso é na vida diária, em qualquer área das nossas vidas. E é muito sutil, às vezes é uma motivação, é uma emoção que parece boa. Uma vez aconteceu um fato muito engraçado comigo, eu acho que eu já devo ter falado aqui. É uma coisa que a gente precisa sondar diariamente. Quem está nos dominando? Se é a carne ou se é o espírito? E uma época que toda a igreja estava jejuando muito, eu não conseguia jejuar, uma luta, eu tentava, passava mal. Eu falei, não é possível, eu tenho que conseguir jejuar também, porque as pessoas da igreja jejuam, eu sou a pastora da igreja, não consigo jejuar. E aí eu fiquei insistindo naquilo ali. E um dia, tinha começado de manhã o jejum, e o Espírito Santo falou assim para mim, por que você está jejuando? Se ninguém estivesse jejuando, você ia estar jejuando? Aí eu falei, não. E aquilo me constrangeu de uma maneira tão grande, e eu percebi que existia uma motivação, existia uma competição, um ciúme, uma inveja, porque a minha batalha no momento era outra, e não era porque os outros conseguiam que eu precisava. Deus não tinha me pedido para fazer aquilo, mas eu queria fazer, porque eu pensava que eu ia ficar para trás, eu ia perder o meu lugar se eu não fizesse. E o Espírito Santo me constrangeu de uma tal maneira. Daquele dia em diante eu aprendi uma lição muito grande. Tudo que eu faço, eu tento sondar as minhas motivações. Uma outra vez o Robson encontrou um pastor no centro da cidade, levou ele para casa, e esse pastor muito encantado, fazendo pergunta para o Robson e tal. E eu sentei lá na mesa querendo participar também, dizendo, eu estou aqui, né? Eu sou a esposa dele, eu ajudo ele. E de repente aquela mesma voz de novo, suave, amorosa, falou, o que você está fazendo? O que você está querendo provar? E de novo, eu fiquei morrendo de vergonha, coloquei a minha violinha no saco, fui indo para o sofá assistir desenho com as crianças. Diariamente, tudo que o meu coração fica ansioso em fazer, eu fico sondando, é a carne ou é o espírito que está me dominando nesse momento? No dia a dia, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no trabalho com os nossos filhos, a gente precisa estar atento para quem a gente está dando lugar, quem está fluindo através de nós. Porque a carne, ela produz o medo, ela produz a ansiedade, ela produz insegurança. Daqui a pouco você acha já que alguém está desfazendo de você, não está amando você. Tudo carne, tudo fruto da carne, que você deita e fica lá consumindo você se sentindo menor, você achando que o seu pastor não está vendo o seu trabalho, você achando que o seu chefe está rejeitando você. A gente precisa diariamente rever quem a gente está permitindo nos guiar. Hoje de manhã, quando eu comecei a me arrumar para vir, começou a me dar um desespero enorme. Uma dor de cabeça, dor de barriga. Eu falei, não, peraí. Lá no banheiro mesmo, ajoelhei, eu falei, Deus, eu submeto o meu espírito, a minha alma a Ti. Eu não vou mais olhar para a Bíblia, eu não vou mais olhar para a anotação, não. Eu não quero que emoção nenhuma domine. Primeiro que não sou eu. Nada depende de mim, não sou eu que vou falar. A igreja não depende do Robson, não depende de mim, não depende de ninguém que está aqui. A gente precisa que Ele flua através de nós.
E eu orei e entreguei. Eu falei, eu não vou olhar mais nada, mas eu vou deixar que você flua através de mim. Eu quero render essa minha emoção, porque quando o medo começa a vir, a ansiedade começa a vir, o medo do que alguém vai pensar, o medo de que você vai falar um minuto e vai esquecer, não vai saber mais o que falar. Fruto da carne, fruto das emoções. E isso nos conduz a um lugar de prisão no mundo espiritual, um lugar de prisão nas emoções. E o inimigo nos paralisa, e a vida segue, os propósitos seguem, os projetos de Deus seguem, e a gente fica ali. Porque eu não consigo, porque é culpa de fulano que não me permite, porque ciclano não me dá oportunidade no trabalho, eu me formei, eu fiz isso, fiz aquilo, mas fulano não me enxerga, dá para o outro que chegou recentemente, nem faculdade tem. A gente precisa se posicionar, entender que tudo na nossa vida, o mundo espiritual, ele é mais real que o físico, e a gente tem que aprender a identificar. Uma vez, as crianças eram muito pequenas, e uma fase na minha vida eu não estava conseguindo identificar quando era eles as travessuras de criança e quando era algo que o próprio mal estava fazendo. E começou a acontecer algo em casa que eu percebi que o mal estava usando da situação para causar intriga entre eu e o Robson. E isso às vezes acontece, né, com quem tem filhos em casa, sabe? E eu comecei a identificar isso, porque se você começa a pedir para o Espírito Santo te conduzir, você vai saber quando é algo natural, quando é algo normal da situação, ou quando existe uma influência no mundo espiritual por trás disso. E no dia estava algo terrível assim, e aí quando eu cheguei perto da criança, eu senti aquele aperto na mente, assim, falei, não, isso não está certo. Falei, não, isso aqui não é meu filho, não. Esse não é meu filho. Eu falei, vamos lá tomar um banhozinho? Foi tomar um banho, já ungi, já orei. Eu falei, ele é do Senhor, já repreendi. Outra criança, o resto do dia. Poderia, né, ter perdido a paciência, ter agido de maneira errada, mas é algo que a gente precisa identificar na nossa vida. Por onde a gente for, nos relacionamentos, quem está perto da gente. Todos nós temos uma batalha, né? O homem, ele tende a ser muito competitivo, a sempre querer estar ali na liderança. E a mulher, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vou falar por mim e pela maioria das mulheres que me procuram. A maioria de nós temos uma luta muito grande com insegurança, né, de se sentir esquecida ou se sentir isolada, que ninguém nos vê. E teve uma época que toda vez que eu via Deus usar uma pessoa aqui na igreja, eu ficava com raiva. Eu falava, puxa, eu não consigo. Eu não consigo. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, você vai precisar falar. Toda vez que você sentir isso, você vai precisar falar. Porque em Gálatas 3:13 fala que Jesus, ele se fez maldição por nós na cruz. Então, quando a gente erra, né, quando a gente fica nesse lugar dominado pela carne, a gente precisa confessar, se arrepender. E tudo isso, Jesus, né, vai para Jesus, porque Ele já levou tudo isso na cruz. Então, a gente não precisa ficar carregando. Há uma esperança, a gente pode sair desse mundo e ir para o mundo do espiritual, ir para o mundo do espírito. E aí eu comecei. E a carne, ela não gosta disso. É terrível quando a gente é confrontado, quando alguém fala, a gente fica com raiva mesmo, a gente não gosta. E eu comecei, toda vez que acontecia isso, que eu me sentia menor, que eu não me sentia importante, ou para o Robson, ou para Deus, eu falava, Robson, hoje quando Deus usou tal pessoa, eu me senti mal de novo, eu senti ciúme. E aquilo me envergonhava. Aí, às vezes, passava 1 mês, 2 meses, eu estava de novo naquilo. Eu falava, Robson, é uma humilhação, mas eu preciso confessar meu pecado de novo. E um dia eu falei, Deus, me ajuda, eu não aguento mais, eu quero vencer isso. Não é culpa da pessoa, não é culpa da igreja, não é de ninguém. É uma luta minha, é uma luta pessoal minha. E eu fui confessando e levando isso para a cruz. Confessando e levando isso para a cruz. E chegou um ponto que nada mais disso conseguiu me dominar. Eu chego, eu fico aqui, eu estejo onde eu estiver, eu consigo fluir na minha vida diária com Deus e eu consigo levar Ele para todo lugar. E é importante a gente entender que esse viver no Espírito é para todo lugar. Às vezes eu estou correndo, eu estou orando, e esses dias eu estava num dia tão difícil, e eu estava correndo e ouvindo uma adoração, e a adoração começou a ficar, e eu sentindo as pernas assim, eu tentando continuar correndo, e aí tinha uma subida, e aí começou uma bateria assim, tipo aquela bateria de guerra, né? Tum, 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 e adoração. E uma coisa que eu descobri,
uma das maiores armas para a gente vencer na vida diária. E tem sido a minha oração, eu não sei, não posso falar para vocês há quantos anos. Mas se eu orar 10 minutos, 9, 9,5 vai ser só adorando e honrando e agradecendo. Dificilmente eu falo, olha isso, olha aquilo. Eu só consigo adorar. E quando eu começo a adorar e começo a ver o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem estado comigo, começo a lembrar da trajetória dEle comigo, tudo aquilo que eu ia pedir já fica, porque eu sei que a presença dEle já vem, já me satisfaz, já me renova, me dá esperança. E nesse dia que eu estava correndo, era um dia desses difícil. E eu comecei a subir a corrida e começou aquela bateria e veio um som. Aí ao mesmo tempo que começou a doer a perna, eu pensava, vai Márcia. Eu ouvia Deus dizendo, vai, aguenta mais um pouco, vai. E aquela bateria, E aí a presença veio. Quando eu parei, eu sentei na grama e a presença veio de um jeito tão forte que eu falei, meu Deus, se passar mais alguém correndo aqui, vai pensar que aconteceu alguma coisa. A gente tem que levar isso para todos os lados. Levar Jesus para a sua escola, levar Jesus para a sua casa, para a vida do seu filho, levar Jesus para onde for. Começa a trocar, ofertar toda essa sua carne, toda a natureza, toda a emoção. E começa a jogar ela tudo na cruz. Porque na cruz Jesus se tornou maldição por nós. Vamos trazer o Espírito de volta para a nossa vida diária. Vamos trazer o Espírito de volta para as nossas emoções. Quando eu levanto, eu começo a ter batalha na mente, a minha primeira oração eu submeto a minha mente, submeto a minha alma, minhas emoções a Ti, Espírito Santo. Domina ela. Eu quero ser dominada por Ti. Eu quero ser dominada. Então, nessa manhã eu quero compartilhar isso com vocês. Todos os dias, que a gente possa olhar para Gerizim, para Ebal, e a gente lembrar que existe uma colheita de se submeter, de esperar, de deixar o Espírito fluir, porque quando o Espírito flui, a espera já não é mais tão dolorosa. A gente não pode deixar a dor dominar as nossas emoções, a gente não pode deixar a dor dominar as nossas atitudes. Quanto mais doer, mais adore. Se você não consegue falar, se você não consegue, os questionamentos se vão na adoração. Então, nessa manhã, Deus está nos chamando para olhar para essa montanha, aonde Ele vem, e nessa mesma montanha que Deus se revelou no Antigo Testamento, falando das bênçãos que viriam, Jesus também, em Mateus capítulo 6, Ele também subiu uma montanha e começou a falar das bênçãos, as bem-aventuranças, que também são 9. Coincidentemente, também são 9. Então, que todos os dias a gente possa olhar para Jesus, possa olhar para o nosso Pai e lembrar que existe palavras de bênção. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados contritos de coração, bem-aventurados humildes, bem-aventurados perseguidos, porque serão consolados, serão ajudados, bem-aventurados que permanecem, bem-aventurados que aguentam no dia da dor, bem-aventurados que olham para mim, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos voltar os nossos olhos para Ti, Senhor. Você nos deu uma escolha. Você disse que nós poderíamos escolher a bênção, poderíamos escolher a maldição. Você não impõe nada. Nada que vem de você é peso. Nada que vem de você traz medo. Nada que vem de você traz jugo. Nessa manhã nós levantamos os nossos olhos para os pastos verdejantes. Nós levantamos nossos olhos para o lugar onde existe vida, onde existe água para regar a nossa terra seca, Senhor. Nessa manhã nós olhamos para você, Jesus. Queremos Te trazer para a nossa vida diária. Queremos ofertar as nossas dores, os nossos medos, as incertezas do amanhã. Nós colocamos tudo aos pés da cruz, porque você já levou tudo. Nós queremos fluir pelo Teu Espírito. Nós queremos operar nos Teus dons, no dom do amor, na oração em línguas, que é a arma para matar toda a emoção.
E se tem uma chave para vencer a nossa carne, é a oração em línguas. Na época que eu não consegui jejuar, Deus me fez ficar 1 ano orando em línguas. Ninguém sabia, ninguém me via. Mas ali a minha carne se desfazia todos os dias. Ali no secreto o meu eu se desfazia todos os dias. É quando ninguém te vê que o seu eu, que a sua estrutura é fortalecida no Pai. É quando ninguém te vê que a verdadeira identidade, ela flui. Não tem como uma verdadeira identidade fluir se não for no secreto com seu papai. E nessa manhã, Pai, nós queremos voltar a esse lugar, ao lugar onde o Teu Espírito Santo governa, o lugar onde a carne é abatida, o lugar onde a carne é queimada. A adoração no Antigo Testamento era feita através da queima da carne. E hoje nós te adoramos queimando a nossa carne, rendendo o nosso eu, rendendo o nosso orgulho, as nossas razões. Nós queremos simplesmente silenciar, Espírito Santo. Nós silenciamos a nossa carne. Nós abatemos nossa carne diante do Teu altar nesta manhã. Flui, flui, Espírito Santo, aqui. Constrange-nos, Espírito Santo. Amoleceu a dureza do meu coração. Quebra-nos. Não há nada tão doce assim. Quando falas Domina-nos. e olhas pra mim, tanto amor, meu Senhor, me constrange. Me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Fala a mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de Ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de Ti. Nessa manhã o Pai está te convidando a entregar aos pés dele toda a sua carne, todo o seu peso. Troque as maldições pela bênção. Entregue aos pés da cruz toda a insegurança. Entregue aos pés da cruz todo o medo. Entregue aos pés da cruz toda a falta de perdão, toda a raiz de amargura. Troca com Ele. Ele quer fazer uma troca justa com você, porque Ele já pagou na cruz. Troca o fardo pelo amor. Troca os ciúmes, a inveja, pela segurança que é encontrada nos braços dEle, pela afirmação que só Ele dá. Troca a vergonha pela honra. Troca a raiva pela mansidão. A doçura do Teu falar, a doçura do Teu olhar,
preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar. Eu sinto que o Senhor está restaurando imagens nessa manhã. Ele está te dando imagens da sua vida diária, em momentos que Ele tem procurado entrar, em momentos que Ele tem procurado estar, e às vezes a sua emoção ela é tão forte e você não consegue permitir Ele fluir. Mas nessa manhã Ele está te dando imagens na sua vida diária, em cada momento,